Boas-vindas ao treinamento do Exame Vestibulinho, uma realização da Fundação FAT. Neste material serão detalhadas todas as etapas do dia de aplicação do exame. Todos os tópicos estão disponíveis e elencados no sumário do arquivo em PDF intitulado Guia de Treinamento do Exame Vestibulinho. A aplicação de exame do Vestibulinho ETEC será realizada no dia 18 de dezembro de 2022. Esses são, de forma resumida, alguns dos horários mais importantes. Às 7 horas é realizada a abertura do portão do prédio. Às 8 horas, ocorre o fechamento do portão e início do exame. Às 9 horas e 30 minutos, já é permitida a saída dos candidatos. Às 11 horas, ocorre o término da prova. Para os candidatos com deficiência, o término ocorre às 11 horas e 30 minutos. A partir das 6 horas tem início a chegada do pessoal que irá trabalhar no dia do exame. Sugerimos que solicite aos primeiros prestadores a chegarem no prédio, que já façam e adiantem a sinalização do prédio. Basicamente isso seria realizar a fixação das listas de prédio no portão de entrada da unidade. Antes de prosseguir, é importante que o coordenador do vestibulinho tenha atenção às restrições sobre os prestadores do processo seletivo, pois não podem trabalhar no vestibulinho parentes até o 2º grau de candidatos que estejam realizando o exame. Para exemplificar, pessoas como pai, mãe, filhos, enteados, irmãos e avós de algum candidato do processo seletivo não podem exercer funções nesse dia do exame. Ao solicitar a fixação das listas de prédio, tenha atenção às características, principalmente ao título do documento na parte superior central, pois podem ocorrer confusões com outros tipos de listas que estarão disponíveis na organização dos materiais de aplicação. Entre as 6 horas e 6 horas e 15 minutos, realize juntamente com seus prestadores toda a sinalização do prédio. Certifique-se de indicar corretamente as salas, sanitários e a sala de coordenação do exame. Outra dica importante é restringir a área de circulação dos candidatos, ou seja, caso existam espaços que não terão utilidade para a aplicação do exame, limite o acesso. Para isso podem ser utilizadas faixas e fitas zebradas. Tenha em mente que com mais sinalizado e restrito, mais seguro estará o prédio para a organização e aplicação do exame. A partir das 6 horas e 20 minutos e após finalizar a sinalização, o coordenador de prédio deverá entregar aos fiscais o material de aplicação do exame. Lembre-se que cada prestador deverá ter uma via impressa do respectivo manual. Todos os prestadores deverão utilizar o crachá, mas atenção, não escreva ou permita que o prestador escreva seu nome nesse material, pois os crachás são reutilizáveis. Uma boa dica é tentar padronizar a roupa dos prestadores de serviços. Isso pode ser feito por meio de uniformes, ou, de forma mais simples, com roupas da mesma cor, pois facilitará a visualização destes no decorrer do exame. Essa ação poderá ajudar a própria coordenação do prédio, e os candidatos, que poderão se guiar visualmente com os prestadores. Entre as 6 horas e 30 minutos e 6 horas e 50 minutos devem ser realizadas as arrumações de sala por parte dos fiscais. Para isso, o fiscal deverá conferir se todo o material de aplicação da sala está correto. Sugira a realização de um breve checklist com os seguintes itens: quantidade de folhas de respostas definitiva, lista de presença, etiquetas de carteiras, lista de porta e formulário ata de ocorrências de sala. Lembre-se que a organização da sala deve levar em conta a quantidade de carteiras, para verificar se ela atende o número de candidatos que irão realizar a prova naquela sala. Durante a arrumação da sala, a lista de porta da respectiva sala deve ser afixada conforme o exemplo, ou seja, em um local visível e na altura dos olhos do fiscal e dos candidatos. Tenha atenção, pois não deve se confundir a lista de porta com a lista de presença. Então reforce e confira isso com todos os prestadores. Também será necessário afixar o cartaz que estará junto ao material do fiscal e corresponde à sala. Nele estarão informações detalhadas sobre a duração da prova, horário de saída permitida, endereço para acesso ao gabarito oficial e exemplo para preenchimento da folha de respostas definitiva. Além de colar o cartaz, o fiscal deverá escrever horário de início da prova e horário de término da prova. Mas atenção, não deve ser escrito ou desenhado nada além disso. Por fim, uma das partes em que o fiscal deve ter maior atenção é na hora de etiquetar as carteiras. A sugestão padrão é de inserir a etiqueta correspondente no canto direito ou esquerdo da mesma, sempre utilizando o porta-etiquetas ou um papel pequeno por baixo para facilitar a remoção após o exame. Lembre-se que todos devem realizar esse procedimento seguindo a lógica e modelo da cobrinha, ou seja, seguindo um caminho contínuo de início ao fim da sala pelas carteiras, pois isso interferirá na distribuição das folhas identificadas posteriormente. Às 7 horas ocorre a abertura dos portões do prédio. A unidade que desejar abrir o portão um pouco antes desse horário, para facilitar e agilizar a entrada dos candidatos, poderá fazê-lo, desde que a escola esteja totalmente pronta, organizada, sinalizada e com os prestadores preparados para iniciar a recepção. Muita atenção, pois abrir antes é permitido, mas jamais atrase a abertura dos portões. Durante a entrada dos candidatos, o coordenador de prédio deve ficar com uma via impressa da lista de prédio e uma da lista de local de prova, em ordem alfabética. Com isso, será possível auxiliar os candidatos que ainda não sabem em que local farão a prova.
Recomenda-se não comparecer ao local de prova o candidato que estiver com Covid-19, ou sintomas, ou então que teve contato com alguém doente ou com suspeita. Nos municípios onde o uso da máscara em locais fechados é obrigatório, o candidato deverá comparecer e permanecer com a máscara durante todo o exame. Nos demais municípios, onde o uso da máscara não é obrigatório, a recomendação acima também é válida. Todos os prestadores de serviços também deverão fazer uso da máscara durante a realização do exame. A lista de local de prova deve ficar fixada no prédio da ETEC desde a data de divulgação do local de exame, até a data do exame. Muitos candidatos se dirigem à ETEC sem saber em qual sala farão a prova. Para as unidades que utilizam mais de um prédio, é essencial ter em mão a lista de local de prova para a verificação do local de exame do candidato. Deve-se ter grande preocupação com a divulgação dessa lista. Mesmo assim, infelizmente alguns candidatos só consultarão no dia do exame e consequentemente poderão se direcionar para locais distintos ao qual deveria estar. Nestes casos, o coordenador e seus prestadores, com as listas de locais de prova em mãos, poderão prontamente informar em qual prédio será sua realização de exame. Até às 8 horas é a entrada dos candidatos nas salas. Em casos de candidatos portadores de necessidades especiais, busque um acompanhamento para garantir que ele possua acesso sem quaisquer transtornos. O fiscal deverá organizar a entrada dos candidatos na sua respectiva sala. Se necessário, sugira que formem filas para conferir atentamente os documentos apresentados pelos candidatos em sua respectiva porta. Neste momento é importante o fiscal verificar se há tempo hábil para o candidato tomar água e ir ao banheiro, pois após a entrada em sala, o candidato só poderá solicitar sua saída para esses fins após o início da prova. Os volantes também podem, e deverão auxiliar na organização dos corredores, com a formação de filas e guiando os candidatos até a sala de coordenação, quando necessário. Das 7 horas às 8 horas o fiscal receberá os candidatos em sala. Nesse momento, o fiscal, devidamente identificado com seu crachá, deve realizar, com muita atenção, a conferência do documento de identificação do candidato. Após a conferência e validação, o fiscal deve solicitar que o candidato realize a assinatura na lista de presença. É necessário que haja uma carteira escolar na frente da porta da sala para que o fiscal utilize como suporte. Será aceito somente o original de um dos seguintes documentos: documento de identidade expedido pelas Secretarias de Segurança Pública, RG ou RG Digital, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar. Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, CIE, RNE, dentro da validade. Tenha atenção, pois estrangeiros com mais de 60 anos não precisam renovar este documento. Carteira Nacional de Habilitação, CNH ou CNH Digital, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503 de 1997, a CNH contém foto e poderá estar vencida. Documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da validade, que por lei federal, valem como documento de identidade em todo o país, por exemplo, OAB, Corém, CREA e outros. Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS. Passaporte brasileiro dentro da validade. Lembre-se que, não haverá problema se o candidato se inscreveu com o número do RG e no momento da identificação ele apresentar outro documento, desde que esse conste da relação de documentos permitidos. Também não há problema se o candidato se inscreveu com o protocolo de RG e no momento da identificação ele apresentar o RG, desde que o documento apresentado seja realmente o RG do candidato. Vale ressaltar que não existe correção de dados cadastrais, pois isso só ocorrerá no ato de matrícula, caso o candidato seja aprovado e convocado. Ainda é possível que exista candidato com a mão ou o braço que escreve imobilizado ou candidato com deficiência que não consegue assinar a lista de presença. Nessa situação, será necessário coletar a digital do candidato no verso da lista de presença com a seguinte observação no campo da assinatura: digital no verso, com caneta preta ou azul. Alguns problemas na coleta de assinaturas podem ocorrer, mas devem ser evitados com as orientações anteriores. Se algum candidato errar o local da assinatura na lista de presença, existem duas soluções possíveis. A primeira é, se tiver espaço, riscar a assinatura do candidato que assinou no local errado, e o candidato correto deverá assinar no espaço disponível na frente da assinatura errada, que está riscada. A segunda possível solução é, quando não tiver espaço, indicar com uma seta que as assinaturas estão trocadas, conforme o exemplo da imagem. Na lista de presença, quando o candidato estiver ausente, o fiscal deverá registrar a palavra ausente, com caneta vermelha. É importante que esse procedimento seja realizado em uma faixa de horário mais tardia, pois podem existir candidatos realizando identificação na coordenação por volta do início da aplicação do exame. Sugerimos utilizar essa folha de exemplos como cola para os fiscais. Se possível, entregue uma cópia desta página a todos os fiscais. A FAT informará para a ETEC, quando for o caso, quais candidatos farão uso do nome social. Quando o fiscal não souber analisar o documento, ou o candidato estiver apresentando o documento divergente dos permitidos, o fiscal deverá encaminhar o candidato para a coordenação. Se isso ocorrer, o fiscal poderá solicitar auxílio dos volantes para que ajude o candidato a encontrar a coordenação do prédio.
Durante a recepção e conferência dos documentos, o fiscal poderá identificar alguns casos em que não será necessário o encaminhamento e identificação do candidato para a coordenação do prédio. Veja alguns destes casos. Se no RG constar foto antiga ou a expressão não alfabetizada, desde que seja possível o fiscal reconhecer o candidato. Se o RG está danificado, desde que seja possível verificar a foto, assinatura e nome do candidato. Se o número do RG apresenta erro de digitação, desde que seja possível identificar que são poucos números e se refere ao candidato. Além disso, não há problema se o candidato se inscreveu com o número do RG e no momento do exame apresentar outro documento, desde que conste na lista dos documentos permitidos. Por fim, veja que é possível realizar a situação apelidada de cara crachá. Ela ocorre quando o nome que consta na lista de porta é igual ao que está no documento apresentado pelo candidato, mas a numeração da documentação está totalmente divergente da lista de porta. Se a foto do documento de identificação confere com o candidato que estiver portando o documento, este poderá fazer a prova sem identificação. Os candidatos com protocolo de RG e boletim de ocorrência deverão fazer a identificação na coordenação do prédio para poder realizar o exame. Os candidatos que apresentarem no dia do exame o protocolo de RG devem se identificar na coordenação com o original da certidão de nascimento junto de sua cópia mais uma foto 3x4 recente e o respectivo protocolo. Se for o caso, a certidão de casamento substitui a certidão de nascimento. Os candidatos que estiverem portando boletim de ocorrência ou declaração de extravio de documento deverão apresentar o original destes documento acompanhado de uma cópia e uma foto 3x4 recente. O boletim deve estar datado de no máximo 6 meses antes do dia da prova. Esse boletim de ocorrência poderá ser eletrônico. Mas atenção, o boletim de ocorrência conta o que aconteceu, com quem aconteceu e quando aconteceu. Cuidado para não confundir e aceitar os protocolos, recibos de solicitação ou acompanhamentos do boletim de ocorrência, pois eles não são efetivamente o documento. Solicite sempre o efetivo boletim de ocorrência. Na coordenação, o preenchimento dos formulários deve ser realizado com muita atenção conforme cada situação. Prepare-se para receber os candidatos. Tenha cópias em quantidade suficiente do formulário de identificação do candidato, neste caso é melhor sobrar do que faltar, e ainda ter prestadores também em quantidade suficiente para auxiliar na identificação dos candidatos. Assegure-se que o atendimento do candidato na coordenação deve ser ágil e correto. Durante a recepção e identificação, é possível que apareçam candidatos que não constam na lista de local de prova. Atenção! Esse candidato poderá realizar a prova, desde que apresente na coordenação do exame o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O coordenador do vestibulinho deverá verificar se este candidato não está inscrito para um curso que não teve demanda e não foi aprovado pelo Centro Paula Souza. Após verificar que o candidato não está inscrito para um curso sem demanda, o coordenador do vestibulinho fará a inclusão manual do candidato na lista de presença de uma das salas do exame. Para isso, o coordenador preencherá os campos de uma das folhas de resposta definitiva em branco, indicará a inclusão na ata de ocorrência de prédio e na ata de sala correspondente, e, por fim, juntará o comprovante de pagamento na ata de ocorrência da sala em que o candidato foi incluído, juntamente com a declaração que será preenchida e assinada pelo próprio candidato. Durante a recepção e identificação dos candidatos, é importante ter atenção aos documentos não permitidos. RG e CNH digitais serão aceitas, entretanto, não serão permitidas as versões digitais da carteira de trabalho, CTPS, e o título de eleitor, e-título. Outros documentos também não serão aceitos, como a carteira de habilitação sem foto, modelo antigo, crachás e identidade funcional de instituição pública ou privada, cópias autenticadas ou não autenticadas dos documentos de identidade, título de eleitor, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, carteira reservista ou certificado de dispensa de incorporação e RG escolar, UMES, UBS. Muita atenção, pois não serão aceitos documentos digitais impressos ou que não sejam de aplicativos oficiais dos respectivos emissores dos documentos. Durante a recepção dos candidatos, podem aparecer pessoas com deficiência para locomoção e que necessitam fazer a prova em uma sala de fácil acesso. Estes candidatos poderão realizar a prova em uma sala com outros candidatos, desde que haja espaço para que o candidato possa, se for o caso, entrar com uma cadeira de rodas, ou se acomodar adequadamente na sala. Para isto, o coordenador de prédio irá fazer a junção das salas. Por exemplo, na sala 1 tem apenas um candidato com problema de locomoção, e na sala 2 temos 25 candidatos. Na sala 2 tem espaço para acomodar o candidato da sala 1. Com a junção, teremos na sala 2, 26 candidatos. Mas atenção, o candidato da sala 1 ainda deverá assinar a lista de presença da sala 1. Nesta hipótese, os materiais de aplicação da sala 1 e 2 serão entregues juntos, ao final do exame, na coordenação do prédio. Mas tenha ciência que esse tipo de junção só é permitido para os candidatos que precisam de uma sala com fácil acesso. Às 7h50 ocorre a distribuição dos pacotes de cadernos de questões aos fiscais. O coordenador do prédio deve ter atenção e solicitar suporte, se necessário, aos fiscais e membros da coordenação do prédio para realizar toda a distribuição dos pacotes de provas nas salas corretas.
Os três tipos de pacotes são: os pacotes brancos, de ensino médio, todos formatos, e primeiro módulo, que contém provas não personalizadas. Os pacotes pretos, de acesso direto ao segundo módulo, vagas remanescentes, que são personalizadas. Identificados com o número da sala e cada prova contém o nome do candidato. Então, muito cuidado na entrega da prova. O fiscal deve estar seguro de entregar a prova certa, para o candidato certo. Os pacotes na cor azul, de cursos de especialização, que contêm provas não personalizadas. Além dos pacotes tradicionais, existem os de candidatos com deficiência. Esses estão identificados com o número da sala e contêm o nome do candidato. Também é necessário ter muita atenção para entregar a prova certa ao candidato correspondente. Às 8 horas, o coordenador do prédio e seus respectivos auxiliares e volantes deverão sinalizar, por meio de alarmes e apitos, que o início da aplicação do exame está autorizado. Após a autorização para início do exame, o fiscal deverá informar aos candidatos que irá abrir o pacote com os cadernos de questões. Antes de efetivar a abertura, o fiscal deve mostrar para os candidatos que o pacote está lacrado. Para abrir o pacote, deve-se ter muito cuidado para não se cortar com o estilete. Antes de iniciar a distribuição dos cadernos de questão, é importante verificar se a quantidade de provas do pacote atende todos os candidatos incluídos na respectiva sala. Feito isso, a distribuição deve ser realizada pelo fiscal em todas as carteiras, inclusive nas carteiras dos candidatos ausentes. Após toda a distribuição, o fiscal deve obrigatoriamente realizar a leitura das instruções da capa do caderno de questões. Além disso, deve solicitar aos candidatos que mantenham somente caneta, lápis, borracha, régua e o documento de identificação em cima da carteira. Os demais pertences deverão ficar no chão ou embaixo da carteira. Garrafas com líquidos jamais poderão ficar sobre a mesa ou carteira, pois podem danificar os materiais e prova do candidato. É importante também destacar que os celulares ou dispositivos eletrônicos devem ficar totalmente desligados, inclusive sem a emissão de alarmes sonoros ou não, como o modo de vibração de alguns aparelhos. Concluída a leitura, o fiscal deverá anotar na lousa somente o horário de início e término da prova, considerando 3 horas para a realização da prova. Se a leitura foi efetivamente encerrada às 8 horas e 7 minutos, o término deverá ser marcado como 11 horas e 7 minutos. Por fim, reforce a importância de cuidado total com o relógio e os ponteiros para todos os colaboradores. Às 8 horas ocorre o fechamento dos portões e coleta das assinaturas de testemunhas. O portão deve ser fechado às 8 horas. Ao fechar, é necessário verificar se não tem nenhum candidato próximo. Se for o caso, informe em voz alta que o portão será fechado e peça aos mesmos que entrem imediatamente e rapidamente. É sempre necessário utilizar o bom senso e nunca fechar o portão na cara de um candidato. Por fim, colete a assinatura de testemunhas no formulário Ocorrências de Prédio Lata de Fechamento dos Portões. Para isso, peça a assinatura dos pais, do último candidato, namoradas, pipoqueiros ou vendedores de caneta como testemunhas para o fechamento dos portões. Assegure-se de pedir esse favor para alguém que esteja por perto antes de sumirem todos ao fechamento efetivo dos portões. Jamais pegue a assinatura de prestadores de serviços da escola ou funcionários como testemunhas para maior segurança do documento. Por fim, lembre-se que as ocorrências do exame sempre deverão ser relatadas na ata de ocorrências de prédio, pelo coordenador de prédio, e é nesse formulário que está presente a ata de fechamento dos portões. A partir das 8 horas e 15 minutos deve ocorrer a entrega e assinatura da folha de respostas definitiva. Esse procedimento se dá de carteira em carteira, e o fiscal deve ter total atenção à sala enquanto realiza. Muita atenção, pois o fiscal deverá entregar a folha certa para o candidato certo. Sempre é importante indicar ao candidato o local da assinatura com a mão, isso evita que ele assine no local errado. Caso o candidato esteja com a mão ou braço que escreve imobilizado, ou possua deficiência que impossibilita a assinatura na folha de respostas definitiva, será necessário coletar sua digital. A coordenação do prédio poderá auxiliar nesse procedimento. Nesse caso, para a folha de respostas definitiva, deve-se apenas coletar a digital no verso da folha, mais especificamente na parte superior e no verso do logotipo do Centro Paula Souza. Podem ocorrer problemas em relação à assinatura errada na folha de resposta definitiva. Vamos ver algumas possibilidades. A primeira é quando o candidato assinou a folha de resposta definitiva errada, mas ainda não começou a preencher os alvéolos. Então, não será necessária a substituição da folha personalizada. O coordenador de prédio deverá tomar as seguintes ações, bem como no exemplo do vídeo. Deverá riscar a assinatura e entregar a folha de resposta definitiva ao candidato certo, solicitando-lhe que assine ao lado. O fiscal deverá indicar o fato na ata de ocorrências da sala. Muita atenção, pois somente o coordenador poderá substituir a folha de resposta definitiva, e nas seguintes ocasiões: quando o candidato receber a folha de resposta definitiva danificada, ou quando o fiscal entregar a folha de resposta definitiva a outro candidato e este chegar a preencher algum alvéolo. Se essa substituição for necessária, o coordenador deverá transcrever os dados do candidato no cabeçalho da nova folha, em seguida deverá anotar a palavra substituída na folha de resposta definitiva inutilizada.
tenha ciência que é expressamente proibida a utilização de folha de resposta definitiva dos candidatos ausentes, a utilização de folhas em branco e a utilização de cópia reprográfica, xerox, da folha de resposta definitiva em branco. Por fim, as folhas de resposta definitivas inutilizadas deverão ser devolvidas à FAT, no mesmo envelope transparente, e em que estarão as folhas em branco não utilizadas. O fiscal deverá preencher, durante a realização do exame, todos os campos solicitados, e responder a todas as perguntas da ata de ocorrência. Para melhor compreensão por parte da Fundação FAT, é solicitado que o preenchimento da ata seja realizado com letra de forma. Lembre-se de indicar, quando for o caso de uma ocorrência, o nome completo do candidato. Ao final do exame, o fiscal deverá informar o horário de encerramento do exame e assiná-la. Por fim, todos os fiscais devem estar cientes que não existe correção de dados cadastrais durante a aplicação do exame, e isso não deve ser mencionado na ata de ocorrência da sala, pois, eventuais correções de nomes ou documentos serão realizadas no ato de matrícula, quando esta ocorrer para os candidatos aprovados e convocados. Às 9 horas deve ser realizado o recolhimento das sobras dos cadernos de questões e a apuração do número de candidatos de ausentes e presentes. As sobras dos cadernos de questões não precisam ser devolvidas à FAT. Com os números contabilizados, deve-se preencher as informações de abstenção, no espaço APM, na área abstenção, até às 11 horas, para cada modalidade de ensino médio, todos os formatos, primeiro módulo, segundo módulo, e especialização. Também se deve lançar as eventuais inclusões autorizadas pela FAT. Caso ocorra alguma indisponibilidade de internet para o fornecimento destes dados, é necessário ligar para a FAT e informar a quantidade de candidatos ausentes e presentes. Os telefones disponíveis de plantão serão DDD 11 33 11 26 32 ou DDD 11 33 11 26 41 ou DDD 11 33 11 26 55 ou DDD 11 33 11 26 88. A partir das 9 horas e 30 minutos, já é permitida a saída dos candidatos com o caderno de questões. Assim que o candidato se manifestar, o fiscal deverá se dirigir até a carteira dele e verificar se a assinatura foi realizada na folha de respostas definitiva. Se tudo estiver correto, após essa conferência, o candidato poderá sair da sala levando apenas o caderno de questões. Se possível, o fiscal deve reforçar para o candidato verificar se não há qualquer tipo de pertence embaixo da carteira, para evitar algum esquecimento. Por fim, vale salientar que durante essa conferência e atendimento na carteira, o fiscal deve manter sua atenção em toda a sala, para evitar possíveis problemas. Neste vídeo veremos algumas possíveis situações que podem ocorrer durante a aplicação do exame. A primeira situação se refere à possível candidata lactante. Ela realizará a prova normalmente na sala com os demais candidatos. A criança deve ficar com o acompanhante, determinado pela candidata lactante, em uma área reservada pela coordenação do prédio. Quando da necessidade de amamentação, a mãe será direcionada para uma sala reservada, e a criança será levada para lá pelo acompanhante e por uma das prestadoras volantes. Muita atenção, pois a mãe deverá amamentar a criança somente na presença de uma volante do sexo feminino. Quando a mãe terminar de amamentar, o acompanhante será chamado e retornará com a criança para a sala determinada pela coordenação, e a lactante retornará para a sala de prova. Vale reforçar que a candidata lactante não terá acréscimo no tempo de realização da prova. A segunda situação que abordaremos é a utilização dos sanitários. Quando um candidato se manifestar e solicitar para ir ao banheiro, o fiscal deverá verificar a disponibilidade de um volante para o acompanhar. Atenção! Só é permitida a saída para o sanitário de um candidato por vez, e acompanhado sempre por um ou uma volante. Mulher deve acompanhar mulher. E homem deve acompanhar homem. Pois os volantes devem entrar no sanitário, mas não entrar no espaço reservado. Após o acompanhamento ao banheiro, o candidato deve retornar para a sala do exame junto com o volante. No momento da saída, é importante o fiscal verificar e solicitar que o candidato deixe sua folha de respostas definitivas sobre a mesa ou carteira, e com o gabarito virado para baixo. É necessária muita atenção, pois é um momento propício para a cola. A terceira situação abordada nesse vídeo são as ocorrências com aparelhos celulares. O uso de celular nas dependências do exame só será permitido no momento de chegada e identificação dos candidatos na porta da sala, pois alguns poderão apresentar os documentos digitais, RG ou CNH. Posteriormente, o uso de aparelhos eletrônicos será proibido, como sempre, durante toda a realização do exame. Portanto, o candidato não poderá utilizar qualquer dispositivo ou celular, seja para atender, receber ou transmitir mensagens. Existem casos em que o celular desperta ou toca alarme até mesmo desligado, então é necessário solicitar que esses possíveis alarmes sejam desligados. Caso o candidato utilize o celular, ou tenha algum toque, despertador ou vibração em seu aparelho, ele será desclassificado e deverá ser encaminhado à coordenação do prédio, e ainda será necessária a coleta de assinatura de uma testemunha. Há ocorrências de especialistas que realizam o exame, saem no horário permitido,
e transmitem o gabarito para os seus clientes ilícitos, por meio de envio de mensagens. Os candidatos podem tentar acessar essas mensagens em idas ao sanitário e em tentativas escondidas de cola. Então, saiba que todo cuidado é pouco. A quarta e última situação abordada neste vídeo é dos candidatos que podem vir a passar mal durante o exame. Caso isso ocorra, o candidato deve ser encaminhado à coordenação do prédio, com auxílio dos colaboradores auxiliares ou volantes. Se em algum tempo ele se sentir em condições de voltar, poderá retornar à sala para continuar o exame, mas sem nenhum acréscimo de tempo. Caso o candidato não tenha condições, e manifeste o interesse de não continuar a prova, o mesmo poderá ser dispensado. Neste caso, chame algum parente para buscá-lo em segurança. Se a situação for mais grave, o candidato deve ser encaminhado ao hospital. Então, não hesite e chame o SAMU pelo número 192. Se existirem essas ocorrências, deverão ser registradas na atas de ocorrências, relatando o nome do candidato, horário em que aconteceram, e o encaminhamento que foi dado. Este vídeo abordará a abertura de salas especiais. Em alguns casos, devemos abrir salas especiais, pois alguns candidatos não têm condições de realizar a prova em uma sala com os outros candidatos. Alguns exemplos destes tipos são os candidatos com catapora e candidatos deficientes visuais que não se identificaram no ato da inscrição. Também podem existir casos de candidatos com o braço quebrado. Nessa situação, seria necessário atribuir um fiscal para transcrever o gabarito por ele. Caso não haja fiscais disponíveis, é possível solicitar que um dos volantes realize essa função. A abertura de salas especiais de candidatos da Fundação Casa será necessária quando somente um agente de segurança acompanhar vários menores internos. Em casos mais específicos, é necessária uma consulta direta com a Fundação FAT. Veja uma breve lista de ações para abrir uma sala especial para candidato. A primeira ação é retirar a folha de respostas definitiva da sala de origem do candidato. A segunda é juntar com o formulário ata de sala especial. A terceira é levar o candidato para uma sala reservada. Na quarta, o candidato irá assinar a presença no formulário de ata de sala especial. Na quinta, o fiscal irá informar na ata de sala especial, no campo ocorrências, o motivo da abertura da sala especial, e as demais ocorrências no decorrer da prova. Na sexta, o fiscal deverá fazer a leitura da capa do caderno de questões para este candidato. Na sétima e última ação, na folha de presença da sala de origem do candidato, colocar a observação no lugar da assinatura, ata de sala especial, conforme este modelo. Veja com detalhes onde o candidato deverá assinar a lista de presença, no formulário da ata de sala especial. Também é possível ver o campo detalhado onde serão inseridas as ocorrências, e o motivo da abertura da sala especial. Neste vídeo, falaremos sobre provas especiais para candidatos com deficiência. A prova para o candidato com deficiência tem um acréscimo de 30 minutos para sua realização. Portanto, o exame para esse candidato encerra-se às 11 horas e 30 minutos. Na tabela exibida, é possível identificar os tipos de prova, o que o fiscal faz, se é necessária a transcrição por parte do fiscal, e se haverá acréscimo no tempo da realização de exame. Leia e releia com bastante atenção. Para os candidatos que necessitam de intérprete de Libras, é importante destacar qual é o papel deste profissional no exame. Ele deverá realizar a interpretação da língua falada para a língua sinalizada, e vice-versa observando os seguintes preceitos éticos: confiabilidade, imparcialidade, discrição, distância profissional e fidelidade. Ainda sobre os deficientes auditivos, com prova normal, com ou sem intérprete de Libras, tendo solicitado ou não o profissional específico, deverão ficar alocados todos na mesma sala. Também é possível que haja provas ampliadas para candidatos com deficiência visual. Esta prova possui o mesmo conteúdo, entretanto, como o próprio nome diz, possui grande ampliação em sua diagramação no que se refere às letras e imagens. Caso, no ato da inscrição, o candidato tenha solicitado a prova ampliada, ele deverá obrigatoriamente fazer a prova em sala separada. Nunca se deve colocar na mesma sala mais de um candidato com deficiência visual. Lembre-se que esses candidatos têm apenas deficiência visual, e escutam perfeitamente. Em casos específicos, podem ser solicitados provas em braille. Mas, naturalmente, o fiscal que aplicará a prova para esse candidato não precisará saber interpretar o braille, pois em todos os casos de provas especiais, terá uma prova normal acompanhando para o fiscal auxiliar o candidato, quando necessário. Neste vídeo falaremos sobre a declaração de comparecimento para os candidatos. Esse é um documento importante para alguns candidatos, pois podem estar realizando o exame em horário de trabalho, ou com algum tipo de dispensa, e esse documento pode ajudá-lo a não ter algum tipo de prejuízo financeiro, ou até mesmo de cesta básica mensal. Com isso em mente, é importante o fiscal oferecer aos candidatos a declaração de comparecimento. Ele pode reforçar isso durante o exame questionando: quem ou alguém precisa de atestado ou declaração de comparecimento? Neste momento, ele pode anotar os dados do candidato e encaminhar a necessidade para a coordenação do prédio, com a ajuda de algum auxiliar ou volante. Mas atenção, não deixe de fazer isso durante o exame,
pois a FAT não irá fornecer aos candidatos declaração de comparecimento após o dia de aplicação do exame. Neste vídeo estamos chegando no encerramento do exame. Lembre-se que, de maneira alguma, deve-se manter os 3 últimos candidatos para realizar qualquer tipo de assinatura e entrega em conjunto. Ou seja, caso fique somente um candidato por último, ele poderá entregar a prova normalmente, bem como todos os outros candidatos já o fizeram. Para as provas normais, que não possuem acréscimo de tempo, às 10 horas e 30 minutos o fiscal deve realizar o aviso de que faltam 30 minutos para o término da prova, e os candidatos já devem se preocupar em preencher a folha de respostas definitiva. Para as aplicações de provas especiais, e que possuem acréscimo, este mesmo aviso deve ser realizado às 11 horas. Deve-se ter muita atenção e cuidado com o horário. Erros com os ponteiros do relógio não podem acontecer neste momento. No encerramento do exame, o fiscal deve informar aos candidatos que o exame chegou ao final. Essa ação deve seguir o horário previsto, e que realmente foi anotado na lousa. Isso ocorrerá a partir das 11 horas para as salas normais, e 11 horas e 30 minutos para as salas com provas especiais, e que possuem acréscimo de tempo. Caso ainda existam candidatos preenchendo algum tipo de questão, ou folha de resposta, o fiscal deve solicitar gentilmente que todos parem de realizar qualquer ação, para que o fiscal recolha as folhas de respostas definitivas dos candidatos. Por fim, com todas as folhas de respostas definitivas entregues, o fiscal deverá escrever a palavra ausente, com caneta vermelha, no lugar da assinatura do candidato que não compareceu ao exame. Estamos na reta final, e agora o fiscal deverá realizar a organização da sala e do material de aplicação. Neste momento, deve-se ter muito cuidado e atenção para retirar as etiquetas das carteiras e jogá-las no lixo. Sobre a organização do material para entrega na coordenação, é solicitado que sigam detalhadamente as instruções a seguir. A capa azul deve estar preenchida e assinada. Em seguida deve estar a lista de presença assinada pelos candidatos, e com a palavra ausente, em vermelho, para os candidatos que não compareceram. Por fim, devem estar as folhas de respostas definitivas. Na frente deverão estar os ausentes, e em ordem. Lembre-se que para esses candidatos também deve estar a palavra ausente, em vermelho, no local da assinatura. Posteriormente virão as folhas dos candidatos presentes, também em ordem. Conforme as instruções anteriores, essas folhas deverão estar assinadas pelos respectivos candidatos. À parte também deverá ser entregue a ata de ocorrência de sala, devidamente preenchida e assinada pelo fiscal. Além disso, o fiscal deverá devolver o crachá e seu kit fiscal para a coordenação do prédio. Para a aplicação de salas especiais, que foram abertas no dia do exame, o fiscal responsável deverá entregar a ata de sala especial e a folha de resposta definitiva para o fiscal da sala de origem do candidato. A folha de resposta definitiva deverá estar na respectiva sequência de ordem dos demais candidatos presentes. Já a ata de sala especial será entregue juntamente com a ata de ocorrência da sala de origem do candidato. A estimativa é que a partir das 11 horas e 20 minutos, os fiscais apareçam na coordenação do prédio para realizarem a devolução do material de aplicação das provas. Todo o material de aplicação deverá ser conferido atenciosamente pela coordenação. Caso ocorram filas de fiscais para a entrega, solicite o auxílio de algum colaborador para que haja ordem e silêncio. Não deve ocorrer tumulto neste momento, pois deve-se ter muita atenção em todos os procedimentos. Sobre o lixo acumulado do processo seletivo, deve-se ter cuidado. Ele deverá ser guardado, e se possível lacrado, por um período de 30 dias, para eventuais consultas caso a FAT solicite. Você pode utilizar uma das caixas que sobraram do processo para realizar esse procedimento. Ao final da entrega, conferência e organização dos materiais de aplicação, chega-se no momento de inseri-los nos respectivos malotes. Para saber o que colocar em qual malote, basta observar atentamente a descrição de cada malote. Tenha atenção, a retirada do material de aplicação no CDP e devolução no CDP devem ocorrer na data determinada no cronograma de execução. Desejamos a todos um bom trabalho. Em casos de dúvidas, entre em contato imediatamente com o Departamento de Concursos FAT, pelos telefones disponíveis nessa página do guia utilizado neste treinamento. Nossa equipe estará de plantão na FAT no dia do exame a partir das 6 horas. Em caso de urgência, o coordenador do vestibulinho deverá ligar para o número 11 9 91 59 41 35. Chegamos ao fim do treinamento. Não esqueça de marcar o vídeo como concluído na plataforma. Realização: Fundação FAT.